cumprimento daquilo que Isaías havia profetizado. Ali agora, este casal teve a oportunidade de ser os pais do Messias, do Jesus prometido. Ou seja, Jesus, o Filho único de Deus, tornou-se homem e veio ao mundo cumprir o plano divino da salvação da raça humana. Isso nós conhecemos que Deus, depois que aconteceu o pecado, ou seja, capítulo 3, nós vemos ali que Deus, ele se preocupou, mas não que se Deus não soubesse que haveria de acontecer com a raça humana, mas ali o homem pecou, a mulher pecou, e ali nós vemos que quando Paulo escreve aos Romanos e diz, todos destituídos foram da glória de Deus, agora houve a necessidade sim, de Deus fazer e traçar um plano de salvação para a humanidade. Então nós vemos aqui que o nascimento de Jesus em Belém da Judeia foi um marco sem precedente na história da humanidade. Ou seja, Jesus, ele cumpriu realmente o plano que Deus tinha para a humanidade. Jesus nasceu, cresceu, viveu entre os homens e depois inaugurar o reino de Deus aqui na terra. Foi levado até a cruz, onde derramou seu sangue para resgatar o homem perdido. Ele ressuscitou e subiu aos céus. Ou seja, aqui uma introdução de que este Jesus que nós estamos aqui nesta noite, fazendo aqui estas considerações a ele, um dia ele esteve aqui na terra, um dia Jesus nasceu e hoje nós podemos dizer que ele está à destra do Pai. Cumpriu a missão, fez aquilo que realmente Deus queria que ele fizesse quando ele esteve aqui nesta terra. Mas também nós podemos dizer que a linhagem terrena de Jesus, a salvação planejada por Deus, necessidade de plano eficaz. Quando olhamos para o Antigo Testamento, e até mesmo no começo da história, como eu citei, o livro do Gênesis, nós vemos ali que quando aquele casal pecou, ali automaticamente eles agora não tinham mais a comunhão com Deus, e eles logo pegaram uma folha de figueira para se cobrir, mas ali isso não foi suficiente. Houve necessidade de ali um animal ser morto, inocente, para cobrir a nudez daqueles homens ali, ou seja, de Adão e Eva. Com isto, nós já vemos ali Deus dizendo, olha, haveria necessidade de um animal inocente, de um inocente morrer pelos pecadores. E ali nós já vemos a figura de Jesus naquele ato em que um animal haveria de ser morto para que pudesse cobrir a nudez dos homens, ou seja, tirar ou apenas encobrir, naquele momento, apenas encobrir a nudez ou o pecado da humanidade. Depois Deus resolveu o problema. Após a entrada do pecado no mundo, somente um sacrifício puro e perfeito poderia resgatar a humanidade perdida. Deus determinou assim, e por esta razão planejou a vinda do Filho Jesus a este mundo. Gênesis capítulo 3, verso 5, Paulo escrevendo aos Coríntios no capítulo 15, a partir do verso 21 a 22. O que aqui nós podemos entender? Que todos os sacrifícios que foram feitos ali no Antigo Testamento, ele não perdoava o pecado da humanidade. Quando Deus, olhando dos céus para a terra, ali, quando um animal ele era levado para ser sacrificado, aquele animal, ele apenas, pura e simplesmente, ele fazia com que Deus se aplacava da ira, ou Deus perdoava. Deus ali estava simplesmente não enxergando mais aquele pecado, porque um animal havia morrido, e ali cobria, o sangue daquele animal cobria o pecado. Mas não foi o que aconteceu com Jesus. Jesus, ele quando veio aqui nesta terra, Jesus, ele se entregou, Jesus, ele morreu, o seu sangue ali foi vertido na cruz do Calvário, mas o sangue de Jesus não cobriu o pecado, Jesus tirou o pecado de toda a humanidade. Então isso é importante nós entendermos. Por que Jesus veio aqui a esta terra? Por que Jesus teve que morrer para
ali tirar, ou seja, não somente encobrir, mas Jesus veio perdoar e tirar o pecado. Por isso que nós falamos que quando nós aceitamos a Jesus, os nossos pecados são lançados no mar do esquecimento. Deus não olha mais como você como pecador, mas Deus olha você como um pecador remido, lavado pelo sangue precioso de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Jesus, ele teve uma família humana, e quando nós vemos ali, capítulo 12 do livro do Gênesis, diz assim: um dia Deus chamou o homem e, ao fazer uma importante aliança com ele, disse-lhe: sai da tua terra e da tua parentela e da casa de teu pai, para uma terra que eu lhe mostrarei. Aqui nós vemos o início da nação de Israel, e ali Deus chamando Abraão, para que Abraão pudesse constituir uma grande nação, Abrão no início, mas Deus muda o nome de Abrão para Abraão, ou seja, pai de uma grande nação, e Abraão, ele haveria de abençoar todas as famílias da terra, e hoje nós somos abençoados pela bênção que Deus deu a Abraão. E nós vemos ali, da descendência, diz, olha, naquele exato momento, Deus estava dando um cumprimento a uma importante etapa do plano de redenção da humanidade. Ele acabava de convidar Abraão para ser o pai de uma nação que seria o berço do Messias. Por quê? Porque ali havia uma necessidade, eles estavam aguardando o Messias realmente que viesse a tirá-los daquela situação que a nação de Israel muitas vezes se encontrava e estava, mas o verdadeiro, e nós cremos neste Messias como o Salvador de nossas almas, aquele que um dia ele voltará para buscar a sua igreja. E você está preparado para ir com Jesus? Glória seja dada ao nome do Senhor. Mas filho de Davi, todas estas características, o Jesus, que é o Messias, ele teria que ter. Jesus, ele tinha que ser da descendência real, e Jesus, ele era realmente o filho de Davi, ou seja, da mesma forma como era necessário que Jesus fosse descendente de Abraão, se fazia necessário que fosse conhecido como o descendente de Davi. Para nós hoje fica fácil quando nós lemos a Bíblia, olhamos para o Antigo Testamento, estudamos o Novo Testamento, nós procuramos entender a Bíblia, entender realmente a nossa fé, nós procuramos estudar a palavra de Deus para que possamos entender que realmente nós estamos no caminho certo, nós seguimos esse Jesus que realmente é o verdadeiro Messias. Mas naquela época eles pesquisavam justamente para isto: se esse Jesus realmente é o Messias, ele tem que ser descendente, ou seja, da linhagem de Davi. E quando nós olhamos em Mateus a genealogia de Jesus, Jesus, ele é filho de Davi, Jesus é da descendência real, Jesus, ele não só da descendência real aqui da terra, mas Jesus, ele veio trazer o reino de Deus aqui na terra. Então não só participamos agora de uma grande família, mas fazemos parte do reino de Deus que está entre nós. Diz mais, Deus havia feito também uma aliança com Davi, prometendo firmar o seu reino para sempre. Quando nós olhamos os reinos da terra, vários reinos eles já não existem mais. Reinados que muitos das linhagens de reis que nós conhecemos, até mesmo em outros países, essas linhagens, elas caíram por terra. Muitas nações não existem mais, a monarquia já não existe em muitos países, mas nós, quando olhamos para Israel, ali nós encontramos Jesus como o verdadeiro Messias, ali rei Davi sendo ainda homenageado, homens de Deus sendo homenageados, homens que fazem parte da Bíblia até hoje, eles sendo ali homens importantes. Por quê? Porque eles foram os instrumentos usados por
por Deus, para que nós hoje, como povo gentil, nação gentílica, tivéssemos o direito de dizer: nós fazemos parte da nação de Israel, nós somos Israel de Deus, nós fazemos parte daquela nação, nós não somos diretamente, mas nós fomos enxertados, diz a Bíblia, nós somos o jambuzeiro brabo, nós não prestávamos, mas hoje, eu e você, nós fazemos parte da família de Deus, por intermédio de Jesus. Isso é maravilhoso. Isso é importante nós entendermos e sabermos de que quando nós comemoramos aqui o Natal, independente da época do dia, nós comemoramos que Jesus, Ele é o verdadeiro Messias que veio aqui esta terra. Também vemos aqui a dificuldade de Maria, mãe de Jesus. Maria toma conhecimento da vontade de Deus. Imagine, nós já vemos aqui as crianças geralmente fazem estas peças, né, aqui falando sobre a Maria, mas imaginem só, na sua simplicidade de vida, certamente Maria poderia supor que ela seria, não poderia supor que ela seria a mãe de Jesus, mas Deus gosta de usar as coisas fracas para confundir as fortes. Ali Maria, Deus olha e vê, e procura alguém que pudesse gerar o Messias, o Filho de Deus, e ali Maria, ela foi ali agraciada, como nós já conhecemos a história. Deus faz com que o anjo venha e Maria se revele a Maria, e ela com muita simplicidade, que cumpra em mim a vontade do Senhor. Deus enviou o anjo a Maria com uma importante mensagem. Ela foi surpreendida com aquela visita angelical e foi muito perturbada, né? E aí a Bíblia conta e fala que ela guardava isso no seu coração, porque não seria fácil ela, como uma jovem virgem, como que ela poderia dizer que agora ela estava grávida, sendo que ainda ela não tinha um esposo. Da mesma forma, José também, a preocupação de José naquele momento, sabendo que ele, sendo os dois honestos, sendo eles ali de famílias tradicionais, eles não podiam, na verdade, ali existia um momento em que eles estavam se preparando para se casar, mas Deus entrou com a providência, e quando Deus entra, as coisas não ficam confusas, as coisas começam a acontecer, Deus começa a trabalhar, o Espírito Santo começa a agir de forma especial, e não foi diferente na vida de José e Maria. Ao encontrar Maria, o anjo saudou-a forte e reverentemente. A princípio ela não entendeu como tudo aquilo significava, mas deteve-se a escutar. Você tem também ouvido a voz de Deus, amém? Nós estamos atentos a ouvir a voz de Deus? Você está atento que a qualquer momento, como o pastor acabou de falar, os acontecimentos para quem lê a Bíblia não estão aqui, nós não somos, nós temos a sabedoria de Deus, nós sabemos que nós estamos vivendo os últimos momentos aqui da face da terra, mas uma coisa é certa, Jesus está vindo buscar a sua igreja, e você, nós precisamos ter, assim como Maria tinha o Espírito Santo de Deus ali, ela começou a entender que aquilo que estava acontecendo, Deus estava no negócio. A atitude de Maria, ao ouvir tão magnífica mensagem, Maria portou-se com submissão. E não é diferente para nós. Nós precisamos estar atentos a ouvir a voz de Deus. Nós precisamos ser submissos à vontade de Deus. Nós precisamos saber que na nossa vida, Deus é que cuida de nós. Nos mínimos detalhes, nós não entendemos o que vai acontecer conosco amanhã, mas uma coisa eu estou certo, de que se eu for fiel, todos os meus passos vão ser conduzidos pelo meu Deus. Você crê nisso? Pode dar um amém bem forte? Aqui agora, a intenção de José, como eu disse, preocupado com aquilo que estava acontecendo, ele sabia que aquilo poderia ter uma repercussão muito ruim, mas após ter recebido também, que nós vemos e conhecemos a história, José, ele também recebeu a visita do anjo, e ali ele pôde entender que aquilo que estava acontecendo com Maria, aquilo que agora ele em sonho, o anjo ali pôde revelar a ele, tudo era plano de Deus para que o Messias pudesse vir a esta terra. E José diz aqui, ao voltar desta visita, que durou alguns dias e meses,
voltou à sua casa em Nazaré. Ao saber do estado de Maria, José deve ter passado momentos bem difíceis, como eu disse. Certamente ficou perplexo e angustiado. E ele sabia dos costumes de seu povo e o que poderia acontecer com Maria. Nós conhecemos a história, poderia ser apedrejada, mas quando Deus, como eu disse, está no negócio, as coisas vão acontecendo e tudo acontece para a glória do nome do nosso Deus. Caráter de José. José era um homem justo, portou-se com muita honradez e dignidade, não quis magoá-la, nem infamá-la, desonrá-la, preferiu deixá-la retirar-se da vergonha maior. José demonstrou que de fato amava Maria, porque é assim que procede quem ama. E ali agora a preocupação de José, imagine só aquele homem, sabendo, um homem justo, mas ele sabia agora que o que estava ali no ventre de Maria era realmente o Filho de Deus, e as coisas ali naquele momento precisavam ser ajustadas, mas Deus estava trabalhando. Mas aqui agora, a profecia messiânica cumprida. O que eu estou fazendo aqui é mais ou menos dando um panorama para os irmãos de como é importante nós comemorarmos o Natal, como é importante mesmo não se apegando em data, mas se apegar sim, que o Verbo se fez carne e habitou entre nós. E Jesus esteve aqui nessa terra. Você tem dúvida que Jesus esteve aqui? Mas tem gente que tem dúvida. Se formos ver a história, até hoje se pesquisa sabendo que será que realmente esse Jesus existiu? Será que realmente esse Jesus pisou aqui nesta terra? Mas eu e você, nós cremos que um dia Jesus esteve aqui, cumpriu o seu ministério e hoje, como nós já aqui falamos, Ele está à destra do Pai. Mas tudo isto é para se cumprir aquilo que realmente as Escrituras Sagradas diziam sobre Ele. Jesus veio na plenitude dos tempos. Deus tem um horário e um tempo certo para todos os acontecimentos e não pode ser diferente com o plano de salvação. Deus, Ele em todo tempo, né? Aqui Salomão ele diz, há tempo de nascer, há tempo de morrer, há tempo para todas as coisas debaixo da terra. E quem é o dono do tempo? Quem domina o tempo? É o nosso Deus, é aquele que vive eternamente. Mas, vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sobre a lei. Paulo agora ele começa a ensinar aos Gálatas, capítulo 4 e verso 4. Ele começa agora a mostrar para aquelas pessoas, mostrar que realmente Jesus é o Messias. Ali, quando nós encontramos no Novo Testamento, todos aqueles, Mateus, Marcos, Lucas, João, eles se preocupam realmente em dizer, Jesus que está aqui é realmente o Messias. Ele não é simplesmente como muitos outros da história, que chegou e ali se firmou na história. Hoje nós podemos falar de nome de muitos homens que vieram aqui na terra, fizeram história, mas já morreram, estão mortos. Mas ali, não, o Novo Testamento, todos os evangelistas, todos aqueles, eles tinham a missão de falar que Jesus era realmente o Messias. Jesus realmente é o Filho de Deus. E nós vemos aqui que Paulo, escrevendo aos Gálatas, ele fala isso, que nasceu na plenitude dos tempos. E quando nós discorremos a Bíblia, nós podemos dizer também que nós vivemos um relógio escatológico. Voltando àquilo que o pastor comentou, nós estamos chegando à última semana de Daniel, a plenitude dos gentios, ou seja, o tempo nosso é agora, o tempo da igreja é agora. Por isso que nós estamos aqui nesta igreja, por isso que nós estamos aqui em redes sociais, por isso que nós precisamos falar de Jesus em todos os lugares. Sabe por quê? Porque nós precisamos dizer, olha, Jesus, ele nasceu,
Jesus esteve aqui nesta terra, mas o mais importante não é nesta vida, é que você aceite Jesus como teu único e suficiente Salvador, porque se você não aceitar a Jesus como teu único e suficiente Salvador, a última semana de Daniel vai ter início, a igreja vai ter que ser arrebatada, nós que estamos aqui nesta terra, nós sairemos, diz a Bíblia, num abrir e fechar de olhos, não vai ter tempo de se preparar, é agora. Aceite a Jesus como teu único e suficiente Salvador, se você quiser ir para a eternidade conosco. Por isso que nós pregamos o Evangelho, por isso que nós falamos, e Paulo chega a dizer aqui, olha, é a plenitude dos gentios, é o nosso momento, é o momento da igreja de falar, porque as portas elas vão se fechar, assim como foi nos dias de Noé, comiam, bebiam, casavam-se e davam-se em casamento até o dia em que a arca se fechou, e ela se fechou por fora. Sabe o que é isso? É que não vai ter como, nós não temos como abrir ou fechar essa porta, ela está aberta, e Jesus diz, eis que estou à porta e bato, quem abrir, ele entra. Porém, Deus não é como o nosso inimigo, que ele veio roubar, matar e destruir, mas Jesus, ele bate, e Jesus, ele quer que você entenda, que ele não quer que você o aceite por obrigação ou por força, mas sim, você de coração, com a sua alma, entenda de que Jesus, ele é o verdadeiro Messias. Cumprimento da palavra do Senhor. Jesus comprovou ser o Messias prometido em vários momentos. Quando nós aqui falamos da Bíblia Sagrada, nós temos Jesus como 100% homem. Jesus, ele teve fome, Jesus, ele teve sede, Jesus, ele se cansou, Jesus, ele teve várias vezes, olhando para Jerusalém, ele sentiu tristeza, mas Jesus, como Deus, ele está à destra do Pai, ele é o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores. Cumprindo as três funções de redentor, profeta, Jesus ele foi um verdadeiro profeta, Jesus ele era realmente aquele que profetizava, falava, e sempre que Jesus falava, ele dizia, como está escrito, até mesmo se vocês observarem ali, quando Jesus estava sendo tentado pelo diabo, o que acontecia? Quando o diabo tentava, ele diz, está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Ou seja, Jesus como verdadeiro profeta, Jesus como verdadeiro sacerdote, Jesus, ele agora rasgou o véu do templo de alto a baixo. Hoje, eu e você temos acesso a Deus diretamente, por quê? Porque o véu do templo se rasgou de alto a baixo. Ali o sumo sacerdote entrava uma vez por ano, mas Jesus, como sumo sacerdote, ele agora rasgou o véu do templo, e nós temos hoje acesso direto ao Pai, por intermédio de Jesus. E Jesus, ele é o quê? Rei dos reis e Senhor dos senhores. Que Deus abençoe, e que Jesus ele possa realmente nascer, né, no coração daquele que ainda não aceitou a Jesus. Que Deus abençoe, pastor. Muito obrigado pela oportunidade. Conjunto Esther pode louvar o Senhor. Vamos ouvi-las também louvando a Deus. E logo em seguida, amados, já os coralistas ficam preparados para louvarem